Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe. Vamos falar hoje sobre um dos episódios mais polêmicos e controversos de todos os tempos, né? O Grande Prêmio da Áustria de 2002, quando Rubens Barrichello, que havia liderado 69 voltas daquela corrida, só uma volta acho que antes lá da volta final, ele não havia liderado porque o Schumacher tinha um pit stop mais longo, né? Porque tinha reabastecimento, mas foi o único momento da corrida que o Barrichello não havia dominado e ele entregou a vitória para o alemão, faltando 100 metros, ele cruza a última curva na frente e o alemão passa ele e aí se concretizava uma página negra na história do esporte, né? Porque foi um dos jogos de equipes mais sem noção e sem necessidade que o esporte já viu, né? Porque existem jogos de equipes que são controversos, mas você ainda consegue entender a razão deles existirem. Por exemplo, né? Um que eu fiquei, esse daí eu sou revoltado até hoje, mas Grande Prêmio da Alemanha em 2010, o Massa entrega a vitória para o Alonso. Eu fiquei muito revoltado, porque era a chance do Massa ganhar uma corrida, ele iria vencer aquela corrida, mas eu entrego a corrida para o Alonso porque ele estava mais próximo no campeonato. E no final do campeonato, o Alonso, né, chega a última corrida, ele perde o título, mas ele chega liderando por 8 pontos, né? Sem aquela vitória, ele lideraria por um só. Então, ficaria uma situação mais complicada. No final das contas, aquela vitória ajudou sim o Alonso a fazer uma remontada impressionante no campeonato, mas foi feio, foi. Mas você consegue entender um pouco o motivo, né? A gente pega, talvez, tem um jogo de equipe, inclusive Schumacher e Barrichello nessa mesma pista, só que no ano anterior, 2001. Não foi nem pela vitória, né? David Coulthard ganhou aquela corrida e, assim, o Schumacher estava em terceiro, o Barrichello em segundo. O Barrichello não conseguiu passar o David Coulthard e aí a câmera filma um momento que o Jean Todt solta a palavra. Deixa o Michael passar pelo campeonato. Basicamente, soltaram essa, meteram essa e o Barrichello entregou a posição para o Schumacher, que terminou em segundo, ganhou mais um pontinho apenas, né? Na época o segundo lugar marcava 6 e o terceiro marcava 5, e assim, o Michael Schumacher na época estava próximo no campeonato com o Coulthard, havia uma disputa ali, então cada ponto valia muito. O Todt não sabia que dali para frente, né, o Jean Todt, que o Schumacher ia dominar o campeonato e ser campeão com 4 corridas de antecedência, né? Então assim, a gente até consegue entender certos jogos de equipe, mas o de 2002 não dá. Esse é o tipo de jogo de equipe que a gente nunca vai entender o motivo real da Ferrari fazer isso. Talvez o crédito extra que o Schumacher tinha e o quanto o Barrichello estava desacreditado na equipe, porque assim, é uma coisa que a gente tem que concordar, né? A gente chega ao Barrichello lá na equipe 2000, a expectativa é que ele fosse um upgrade em relação ao Ed Irvine, né? A Ferrari não queria alguém melhor que o Schumacher, até porque não dava para encontrar. O Schumacher era o melhor disponível na época, era o melhor piloto até com certa vantagem, mas a questão é, eles queriam um piloto que na ausência do Schumacher, como aconteceu em 99, que fosse capaz de ser campeão e liderar a equipe pelo menos. Eles viram o Barrichello assim, porque ele andava bem na Stewart, já havia mostrado personalidade em 1999, e a questão é, o Barrichello chegou, começou até bem em 2000, ganhou aquela corrida histórica lá na Alemanha, saiu de 18º para a vitória, né? Óbvio que houve situações um pouco diversas, a chuva, safety car, mas ainda assim foi uma vitória brilhante. O Barrichello fez uma corrida espetacular e é uma vitória emocionante para muitos brasileiros. Porém, não ganhou mais nenhuma corrida em 2000, em 2001 não venceu corridas e a Ferrari tinha o melhor carro com certa vantagem e ele nem foi vice-campeão. Aquilo deixou a Ferrari assim meio desconfiada, falando, poxa, abaixa esse desempenho, né? A gente esperava mais, né? E 2002 começa, pra você entender o contexto, que torna o jogo de equipe mais absurdo, né? O Schumacher havia ganhado 4 das primeiras 5 corridas, né? O campeonato estava na 6ª corrida na Áustria. O Schumacher liderava com uma vantagem enorme, né? Porque ele não só havia ganhado 4 das 5 corridas, chegado no pódio na outra, no terceiro lugar na Malásia, foi o único fim de semana que a Ferrari não foi o melhor carro naquele ano todo, ao meu ver, né? Óbvio, né? Assim, o fato é que teve outra corrida ou outra que a McLaren ameaçou, entende? Mas a questão é, a Ferrari tinha um carro tão excelente, tão excepcional, tinha o melhor piloto do grid, então assim, para que se preocupar fazer jogo de equipe para garantir mais 4 pontos para o Schumacher, sendo que ele já tinha uma vantagem de quase 40 naquele momento para o segundo colocado, o Juan Pablo Montoya, porque o Montoya era o segundo do campeonato naquele momento. Então, o fato é que eles fizeram um jogo de equipe na 6ª corrida, com o Schumacher tendo uma situação tranquilíssima. Isso me lembrou também quando o Hamilton estava em segundo, o Bottas em primeiro, o Vettel atrás dele em terceiro. O Hamilton era líder com quase 60 pontos. Bottas não tinha ganhado nenhuma corrida lá naquele ano de 2018. Mandaram ele entregar.
Aí o Bottas falou, vocês vão me dar a posição de volta nas 2 voltas, né? O Ansel, eles deviam estar rindo assim no rádio. Nossa, ele acha mesmo que a gente vai devolver a posição pra ele, né? E assim, né? O Hamilton foi lá e ganhou a corrida. Não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo naquele momento, mas fizeram. E assim, o Schumacher, ele tem lá a história falada que a 10 voltas do final ele estava com ritmo bom. O ritmo de corrida do Schumacher sempre foi algo alucinante. Ele pede autorização à Ferrari para atacar o Barrichello, né? Porque ele sentia num ritmo mais rápido, inclusive até tinha feito a volta mais rápida. E a Ferrari fala o quê? Não precisa, porque o Barrichello vai entregar para você. Mas a questão, eles queriam que o Barrichello já entregasse antes, né? Para não ficar um negócio feio. Porque o jeito que foi feito, né? O jeito que o Barrichello entrega é o que deixa a situação muito pior. E assim, ele foi seguindo. Aí quando eles percebem que parece que o Barrichello não vai obedecer, o Schumacher começa a acelerar. Até vira a melhor volta da prova na volta 69, se não me falha a memória. Tá se aproximando. Aí parece que se aproximaram apenas para tirar a foto junto, porque a Ferrari na época dominava de tal maneira, né, que eles faziam quando estavam em dobradinha, o Schumacher normalmente quase sempre estava à frente do Barrichello, né, ele tirava o pé para o Barrichello se aproximar e os dois tirarem a foto, né, a famosa foto, né, os dois vêm junto ali colado no muro, os mecânicos comemorando. Isso virou moda depois das 24 horas de Le Mans de 66 ou 67, eu imagino que foi 66, até o filme Ford vs Ferrari, quem conhece, acho que deve conhecer a história, não conta exatamente como foi, mas teve esse negócio da foto. A Ford queria mostrar para o mundo que ganhou Le Mans com os 3 carros na frente. Aí os 3 carros cruzaram junto ali a linha de chegada e a Ferrari gostava de fazer isso. No esporte como a Fórmula 1, que na época já tinha mais imprensa, já era muito mais famoso que o Mundial de Endurance, né? Aquilo ali era chamativo demais, era um merchandising, um marketing incrível, né? Aquelas fotos corriam o mundo, né? E assim, parecia que ia ser para isso, mas não, o Barrichello tira o pé. O Schumacher até que parece tirar o pé, mas ele fica meio que sem opção e aí acelera e vence a corrida, né? E assim, foi aquela situação toda, aquele climão inacreditável, as vaias da torcida, depois o Schumacher dando até o troféu de vencedor para o Rubens Barrichello, deixando ele no primeiro lugar, né? Foi uma situação incômoda para o alemão. Tem muita gente que acha que o Michael Schumacher lá, ele trata ele como Dick Vigarista, um vilão, uma pessoa lá que bate em criança quando vê uma na rua. Tem pessoa que tenta transformar o Schumacher num demônio, que é uma coisa que ele nunca foi. Mas o fato é que assim, foi uma situação incômoda para ele. E a única punição que a FIA fez naquele momento foi punir a Ferrari em $1 milhão por não respeitar o procedimento do pódio, porque o Schumacher não ficou lá no lugar mais alto e o Barrichello não ficou em segundo. Foi por causa disso, né? Barrichello disse que guarda esse troféu até hoje, né? O troféu da vitória do Schumacher na Áustria. E assim, né? Foi um episódio que foi muito desnecessário, criou uma polêmica assim que até hoje permeia sobre os jogos de equipe. Eu tenho uma opinião sobre jogos de equipe que é o seguinte, né? Eu acho que se os pilotos não tiverem assim, muito separados no campeonato, aí eu não posso fazer muita coisa, né? E assim, se a situação estiver apertada, é claro, tipo, o Pérez fazendo um jogo de equipe para ajudar o Verstappen, faz todo sentido, porque o campeonato está apertado, ele precisa da posição, precisa dos pontos, mas quer dizer, está muito à frente, eu não vejo necessidade nenhuma. Outro jogo de equipe que me deixou irritado foi Inglaterra 2011, Mark Webber e Vettel. Nem era pela vitória. O Vettel estava na frente, né? E o Webber vinha muito mais rápido, tirando 2 segundos por volta. A Red Bull errou a estratégia do Vettel. Aí falaram, não ultrapasse o Vettel porque ele está na liderança do campeonato. Sendo que o segundo colocado, se o Webber ultrapassasse, seria ele mesmo, né? Então, a meu ver, ali foi um jogo de equipe muito desnecessário. Pra que fazer isso, né? Se o cara ia passar ali, passa, né? Eu acho que esse tipo de coisa é ruim, né? Porque você está afetando sem necessidade. O Vettel foi campeão com muitas corridas de antecedência em 2011, não tinha necessidade nenhuma, aqueles pontos não iriam fazer falta. Ser campeão com uma corrida a menos ou mais não faz diferença. Para o Schumacher talvez fez em 2002, porque ele quebrou o recorde de mais antecedência para ser campeão com impressionantes 6 corridas. Aquela temporada devia ser lembrada com a maior exibição de um piloto no ano na história, que foi do Schumacher. Pódio em todas as corridas, 11 vitórias, 5 segundos lugares, 1 terceiro, uma temporada irretocável, assim. A gente raramente vê alguém alcançando um nível de dominância como o Michael Schumacher alcançou em 2002. E infelizmente parece que fica mais marcado o jogo de equipe lá do que propriamente a temporada magnífica que o alemão fez, né? O alemão ainda devolveria a vitória, né, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em que ele dominou completamente, entregou a vitória. Parece que o Rubinho não queria vencer, os dois cruzando lado a lado, mas o Schumacher deu a vitória para o Rubens Barrichello. Há alguns que dizem que até no Grande Prêmio da Europa, em Nürburgring, o Schumacher entregou a vitória, porque ele se aproximou do Barrichello com muita facilidade, né? Ele sempre dominou no Nürburgring com a palma da mão, né?
E assim, ele tinha rodado, não foi uma corrida muito normal do Schumacher, mas ele estava em segundo, estava 7 segundos atrás, ele tirou a vantagem numa facilidade impressionante, só ficou ali comboiando o Barrichello, aí toda hora focava no Jean Todt com o rádio na mão, né, assim, vai atacar ou não vai, né, mas parecia que o Schumacher, assim, não queria atacar, queria deixar do jeito que estava ali mesmo, né, e o Barrichello acabou ganhando o Grande Prêmio da Europa, esta que foi sua segunda vitória na Fórmula 1. Então, assim, foi uma página triste. Infelizmente, eu tenho receio de que ainda vão existir jogos de equipes que vão ser controversos, polêmicos e que vão gerar discussões durante muito tempo, mas infelizmente faz parte também de um mundo extremamente competitivo e também onde há uma diferença também ali de glamour dentro da equipe, né? Eu tenho certeza que a imagem do Barrichello comparada do Schumacher na Ferrari nunca foi assim grande o suficiente para impedir jogos de equipe, né? Uma simpatia para não, vamos dar essa vitória pro cara, merece. Nunca fizeram isso, infelizmente. O Schumacher tinha muito mais prestígio lá dentro, né? Então, assim, o fato é que teve aquilo, mas eu acho que aquele jogo de equipe também se vincula mais informações como aquele jogo de equipe é a prova de que o Barrichello poderia ganhar do Schumacher e que ele poderia ser campeão mundial. Eu discordo porque ele teve a chance dele na Brown em 2009, não ficou nem vice-campeão, né? Não acho que ele é um piloto ruim, eu acho ele um bom piloto, mas nada excepcional. E assim, né, nos anos de Ferrari, não teve um ano sequer que o Barrichello ficou próximo do Schumacher em questões de pontuação. Mesmo quando o carro foi ruim em 2005, né, em 2003, que não era um carro dominante, né, assim, o Schumacher fez muita diferença naqueles anos, né, e nos anos dominantes, né, a gente viu 2004, 12 das primeiras 13 vitórias foram do Schumacher, o Barrichello só foi vencer lá para o Grande Prêmio da Itália. Então há uma disparidade de pilotos que era inegável e era meio difícil de acreditar que o Barrichello, em condições de igualdade, ia vencer o Michael Schumacher. O alemão era muito mais piloto e ele provou isso durante toda a sua carreira. Gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.